Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob. O Eduardo Bolsonaro continua na sua investida, mirando ser o candidato do bolsonarismo à presidência em 2026. Para isso ele tem direcionado ataques a alguns aliados ou ex-aliados, entre eles a Michelle, mas principalmente o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é o candidato queridinho do Centrão, né? O Tarcísio, vendo esses ataques, reagiu internamente com uma pergunta, um questionamento que daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês. Enquanto isso, o Bolsonaro, agora falando do Jair, segue fazendo um jogo duplo ali nos bastidores. Ao mesmo tempo que ele disse para alguns aliados que não vai apoiar o Tarcísio nem a pau, palavras dele, em outros momentos, com outras pessoas, depende de quem que ele está falando, ele já se mostra mais aberto à ideia. Tudo isso são informações lá de dentro que daqui a pouco eu vou detalhar para vocês. A segunda notícia de hoje diz respeito a um pré-candidato ao Senado, lá por Santa Catarina, que olha, ele fez uma coisa que é de uma burrice impressionante, impressiona mesmo. Ele estava tranquilinho, sem problema nenhum, e fez um story falando uma coisa monstruosa, nojenta, que vai complicar ele na justiça. É impressionante a falta de capacidade, a falta de inteligência desse pessoal. Já mostra tudo isso para vocês, mas antes quero pedir aqui o seu like, o seu comentário. Todo tipo de engajamento é uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e assim ele espalha para outras pessoas de forma orgânica, tá certo? Se quiser compartilhar o vídeo também, é uma coisa sempre muito bem-vinda, e confira a sua inscrição no canal. Pessoal, essa novela entre o Tarcísio, o Eduardo e o Jair Bolsonaro vai ganhando cada vez mais capítulos. Vou acompanhar aqui com vocês algumas matérias com informações obtidas pelo jornal O Globo. Em meio às articulações de Tarcísio de Freitas pela anistia, o governador de São Paulo tem questionado aliados sobre a ofensiva de Eduardo Bolsonaro contra ele nos últimos meses. Por que ele me pegou para Cristo? Perguntou Tarcísio. Com o embarque do governador na defesa da anistia há poucas semanas, o deputado passou a calibrar as críticas contra ele, ao menos publicamente. O parlamentar ainda deixa claro, porém, que Tarcísio não terá seu apoio para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. Até porque, na verdade, essa divergência aqui do Eduardo com ele não é uma divergência ideológica. Ideologicamente é a mesma coisa os dois. Mas o Eduardo ele tem a pretensão de ser o candidato, então ele quer barrar o Tarcísio de qualquer jeito. Preso no regime domiciliar há um mês e proibido de se comunicar por telefone e redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem dado a quem o visita sinais trocados sobre um eventual apoio a uma candidatura à presidência do governador Tarcísio. Depois de ter dado aval ao próprio governador para nacionalizar o discurso e se apresentar como presidenciável no início desse mês, Bolsonaro passou a dizer a políticos que o visitaram pouco antes do julgamento que não apoiará Tarcísio nem a pau. Isso aspas aqui do Bolsonaro. E que poderia ser melhor para a sobrevivência política dele lançar um familiar, como Eduardo, autoexilado nos Estados Unidos, ou o senador Flávio Bolsonaro. Nessas conversas mais recentes, ao mesmo tempo que demonstra animação com a possibilidade de anistia dos presos do 8 de janeiro ser votada no Congresso, o ex-presidente se queixa da pressa na articulação capitaneada pelo senador Ciro Nogueira, do PP, para viabilizar Tarcísio antes mesmo do final do julgamento da trama golpista no Supremo. Reclama ainda de estar sob muita pressão para desistir de se colocar como candidato, ou de indicar alguém com o sobrenome Bolsonaro na cédula. Ele está inelegível até 2030, após condenação do TSE. Para Bolsonaro, Ciro estaria empenhado em fritá-lo, porque trabalha para ser vice de Tarcísio, e não se importa com a dinastia Bolsonaro, quer só os votos bolsonaristas. E aí é interessante notar aqui nessa matéria o tanto que o Bolsonaro é frouxo, no fim das contas. Porque mesmo convicto de que está sendo usado, e tá mesmo, é óbvio que tá, o Centrão não liga pro Bolsonaro, no fim das contas, ele liga pro potencial eleitoral do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, mesmo sabendo disso, não tem nem culhão para peitar o Ciro Nogueira. E aí, se até agora aqui a matéria trouxe que esse incômodo dele com o Tarcísio, com o Centrão em si, ao mesmo tempo o Bolsonaro age de uma forma diferente, dependendo de quem ele está conversando. Continuando. Em outras conversas, porém, o ex-presidente manifesta postura diametralmente oposta. Diz aceitar a solução Tarcísio e até admite que o governador de São Paulo seria a melhor opção entre os demais nomes à direita especulados até agora,
como os governadores Romeu Zema, de Minas, Ronaldo Caiado, de Goiás e Ratinho Júnior, do Paraná. O comportamento oscilante parece ter relação com uma tática de Bolsonaro familiar para quem mantém contato próximo com o ex-presidente. Jogar verde ao comentar ou indagar sobre cenários políticos para sondar a reação dos interlocutores enquanto forma sua própria opinião. Apesar desses sinais trocados, o entorno do ex-presidente aposta que ele não definirá nada até o final do ano. Isso transfere a pressão sobre Tarcísio, que precisa decidir até abril se concorrerá à presidência, e, nesse caso, renunciar ao governo do estado daqui a menos de 7 meses. Olha, por mim, sinceramente, acredito que isso é uma opinião compartilhada por muitos que me assistem aqui, que eles briguem até o final. E tomara que cheguem esgotados e divididos até o ano que vem. Tomara. Quanto menos figuras como eles na política, melhor, cara. Quanto mais divididos, melhor. O Bolsonaro, no caso, é carta fora do baralho. Tá inelegível. O Eduardo, em breve, vai estar inelegível também. Isso é certeza. Vai ser condenado, ele já tá indiciado aí. Com certeza a condenação vai vir até ano que vem. E o Tarcísio, uma hora ou outra, vai ser reconhecido nacionalmente pela farsa que ele representa. E pela farsa que a grande mídia tenta colocar sobre ele, que é esse cara moderado. Não é moderado. O Bolsonaro e o Tarcísio, ideologicamente, são muito, muito parecidos. Mesma coisa, basicamente. Tá certo? Pessoal, para fechar aqui uma notícia que ao mesmo tempo que tem um nível preocupante assim, ela é até um pouco cômica, na verdade. Porque eu ainda me impressiono com a burrice de alguns bolsonaristas. O senhor Gilson Marques aqui, que é um pré-candidato ao Senado lá em Santa Catarina, estava tranquilo, sem problema nenhum. Decidiu cavar uma falta lá no Instagram. Olha o que ele respondeu para um seguidor nos stories. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada, mas olha, eu vou ler aqui também. O seguidor perguntou para ele: na sua opinião, podemos concluir que o Bolsonaro errou ao ser tão passível com o STF? Olha a resposta do cidadão. Pré-candidato ao Senado. Não sei. Tudo caminha para um réu de 70 anos ser condenado a 40 anos de reclusão. Na prática, uma prisão perpétua por um crime que não ocorreu. Agora, olhem isso. O recado que fica é, na próxima, faça o golpe mesmo. Mate adversários, pois se não fizer nada disso, será punido igual. É um péssimo precedente. Olha, desculpe, se chegar as eleições do ano que vem e esse cidadão aqui concorrer, é porque existe um problema muito sério na justiça eleitoral. Um cara que fala isso aqui não pode ser candidato a nada, nem vereador, nem síndico. Sinceramente, vamos ficar aqui na torcida, esperando que a justiça reaja. E mais uma vez, a burrice do cidadão que estava tranquilo e com um story dizendo um absurdo, uma excrescência dessa, com certeza vai se enrolar na justiça. Pode perder a chance de concorrer no ano que vem. Olha, é um pessoal viciado em provocar o judiciário. E daqui a pouco, quando o judiciário reagir a isso aqui, quando a PF reagir a isso aqui, vai gritar ditadura. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. E como eu disse, chega a ser engraçado. É inacreditável. Pessoal, recado importante para você que está a fim de ter uma renda extra. Eu não falo aqui de tigrinho, nem de bet, nem de aposta online, essas porcarias por aí. Eu falo de uma oportunidade de trabalho. É isso mesmo, que tem ajudado muita gente. Eu vou deixar um link de WhatsApp. Você vai clicar, vai abrir o WhatsApp e vai conversar com o Clayson, que é um youtuber progressista que muitos aqui certamente conhecem. E para exemplificar, gente, está dando certo, eu trouxe aqui o exemplo da aluna Maia Fernandes. Vamos ver aqui, porque eu não estou prometendo aqui também que você vai ficar multimilionário, não é isso. A Maia Fernandes mandou o seguinte no WhatsApp aqui, agradecendo pelo que está acontecendo com ela. Disse: em menos de 2 semanas, desde que comecei a assistir suas aulas, já fiz 2 comissões, quase $60 já. Estou animada com os resultados. Agradeço muito por todas as dicas valiosas durante as aulas. Sua orientação fez toda a diferença e contribuiu para essas conquistas iniciais. Seu curso está sendo incrível. Estou ansiosa para aprender ainda mais. E manda lá um print, do ganho dela. $58,51, o que vai dar aí mais de R$330 em menos de 2 semanas. No começo. Então vamos supor que ela vá no primeiro mês repetir esse desempenho aqui, fechar o mês aí com $120, o que daria aí algo em torno de R$700 no primeiro mês. Imaginando que no começo, em qualquer atividade, todo mundo tem mais dificuldade, que você vai melhorando com o tempo. Então tá aqui o relato dela.
no primeiro mês com a tendência de tirar aí R$ 700. É muita coisa, William? Não, para quem está aí precisando, às vezes, complementar, fazer uma compra no mercado com mais tranquilidade, né, pagar aí uma dívida, fazer uma academia, uma atividade, pagar uma creche para os filhos, uma escola, um curso de idioma para a própria pessoa ou para um filho, é um valor que sim, pode ajudar muita gente, pode te ajudar. O link está aqui embaixo, é só clicar lá, o pessoal vai te informar como que tudo funciona e se você ficar interessado, aí o pessoal vai te dando lá as dicas e sugestões e o próximo passo. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.